Fala, contadores, tudo bem com vocês? Ser um servidor público, ser um contador concursado. Esse é o objetivo de muitos dos profissionais da contabilidade que já entram na faculdade pensando nisso, né? Quando eu me formar, eu vou fazer concurso público. Quando eu me formar, eu vou ser um concursado. Só que existe uma grande pergunta que paira no ar, né? Por onde começar a estudar para concursos públicos? E eu vou dar aqui a minha experiência pessoal sobre como eu comecei a estudar, qual foi o caminho que eu percorri para me tornar um servidor público federal. Para quem não sabe, eu sou contador público. E como foi o meu trajeto, desde o primeiro dia que eu comecei a estudar até o dia que eu tomei posse no meu cargo. Bom, antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então se inscreve aqui nesse canal e segue a gente também lá no Instagram, @CFCAcademyBR, certo? Não esqueça do BR no final. Qual que é o caminho natural do aluno assim que ele se forma na faculdade de Ciências Contábeis? Ele se forma, pega o canudo, faz o exame de suficiência, é aprovado e está livre para o mercado de trabalho. Algumas pessoas vão abrir escritório de contabilidade, outras vão trabalhar em grandes empresas e um outro grupo vai fazer concurso público. Só que a maior dificuldade desse grupo que vai fazer concurso público, e eu estive desse lado durante muito tempo, era o seguinte: poxa, por onde eu começo? O que é que eu estudo? O que é que eu não estudo? Bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira etapa que você tem que definir quando você pensa em fazer concurso público é escolher uma carreira e focar nela. Dentro do serviço público nós temos inúmeras carreiras. As principais e as que atraem mais contadores são as de controle, onde você vai trabalhar em tribunais de conta, as áreas fiscais, onde você vai trabalhar dentro da Receita Federal, ISS, Cefaz, enfim, esses órgãos de arrecadação, ou as carreiras administrativas, que é quando você vai efetivamente ser o contador que bate ali o débito e crédito, fecha balanço e faz todo o trabalho financeiro dentro de uma autarquia, dentro de um órgão. Porém, às vezes, os candidatos cometem o seguinte erro, e esse erro é muito grave, de ficar pulando de edital em edital. Por exemplo, hoje eu vou estudar para o edital do Tribunal de Contas da União. Aí o aluno estuda para esse edital do Tribunal de Contas e faz a prova e não passa. Em vez dele continuar estudando para outros tribunais de contas, o que é que ele faz? Agora eu vou estudar para a Receita Federal. Agora eu vou estudar para o ISS. E ele estuda e não passa mais uma vez. Aí o que é que ele faz? Não, agora eu vou estudar para analista do TRT. Estuda e também, mais uma vez, não é aprovado. Mas por que esse aluno não foi aprovado? Porque ele não sabe o assunto, ele não é inteligente? Não, ele não foi aprovado pelo seguinte: porque ele ficou pulando de edital em edital. O edital da área de controle, existem matérias específicas para esse edital. O edital da área fiscal também possui matérias específicas. O edital da área de analista, lá do TRT, também vai ter os seus assuntos específicos. E esses assuntos específicos de cada um desses três editais são diferentes entre si. Pode existir uma ou outra matéria parecida, mas, no geral, os editais são bem diferentes. Quando o aluno ele está estudando para o Tribunal de Contas e passa a estudar para a Receita Federal, ele jogou, entre aspas, todo aquele tempo ali do Tribunal de Contas fora, né? Porque boa parte daquele conteúdo não vai ser aproveitado na Receita Federal. E assim que ele sai da Receita Federal e vai fazer o concurso para contador, por exemplo, boa parte daquele conteúdo também não vai ser aproveitado nesse outro edital para contador, para analista administrativo do TRT. E o que é que você tem que fazer para evitar isso? Você tem que focar em uma única carreira. Você escolheu a carreira de Tribunal de Contas, foque somente nelas. Por quê? Porque cada estado possui seu Tribunal de Contas, alguns municípios possuem também tribunais de contas municipais e tem um Tribunal de Contas da União também. Então, quando você estuda para um, você está estudando basicamente para todos os outros, já que a área é a mesma, a área de controle. A mesma coisa quando você estuda para a Receita Federal. Quando você estuda para a Receita Federal, você adquire o hábito de estudar para concursos fiscais, estuda leis, estuda regras tributárias de concursos fiscais. Apesar das regras do ISS de cada município serem diferentes, as regras do ICMS também serem diferentes, porém existe um núcleo muito parecido dentro dessas matérias. A única coisa diferente que vai mudar é a parte da legislação específica do tributo. Se você for fazer um concurso da Cefaz, os tributos que vão ser cobrados são tributos estaduais. Se você for fazer um concurso de ISS, os tributos cobrados são os tributos municipais. E se você vai fazer o concurso da Receita Federal, obviamente os tributos são os tributos federais. Beleza, Felipe, eu entendi que os editais são bem diferentes entre si. Mas e agora? Eu escolho que área? Área fiscal, área de controle, área administrativa? Bom, essa é uma decisão que só você pode tomar por você.
mas eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando comecei a fazer concurso público, eu também não sabia de nada, nem por onde começava, não sabia marcar um único X em uma questão, não sabia de nada. Sabia contabilidade, mas não sabia aplicar aquele conhecimento que eu tinha para marcar o X correto. E o que foi que eu fiz? Eu pensei de forma estratégica. Se eu for brigar de frente com outros candidatos em concursos como o Tribunal de Contas, Receita Federal, talvez eu não vá tão bem, né? E o que foi que eu fiz? Eu foquei apenas em concursos para contadores. E qual foi a lógica por trás disso? Primeiro ponto, os editais de concursos para contadores, eles são bem iguais entre si. Sempre, 100% dos casos, os editais de contadores sempre vão ter as seguintes matérias: português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade geral e contabilidade pública. Pode ter uma outra matéria a mais, mas no geral esse é o nosso núcleo base, o nosso núcleo duro dos concursos de contador. Então eu acabei percebendo isso e verifiquei, caramba, se eu continuar aqui nesse meu trajeto de estudos, apenas nessas 5 disciplinas, muito rápido eu vou acabar ficando expert nelas e uma hora eu vou acabar atingindo a pontuação para ser aprovado. E foi dito e feito. Eu consegui ser aprovado em concursos para contadores em pouco mais de um ano. Meu primeiro concurso, na verdade, foi um concurso, salvo engano, de nível médio, passei em primeiro colocado com 6 meses de estudo. E depois que eu consegui ser aprovado em outros concursos para contadores. Quando você estuda para um concurso de contador, você estuda automaticamente para todos. Por quê? Os editais são exatamente iguais. O outro ponto que me levou a ser aprovado muito rápido nesses concursos foi o seguinte: foi entender que eu deveria aprender a como marcar o X correto. Eu não deveria ser o expert naquele assunto. Eu não deveria ser o doutor em contabilidade. Eu não deveria ser o doutor em direito administrativo. Eu deveria saber o suficiente para marcar o X correto nas provas. E foi assim que eu foquei. Esse assunto aqui, o que é que eu tenho que aprender dele para marcar o X correto lá no dia da minha prova? Foi com esse pensamento que eu fui estudando e que eu fui entendendo o seguinte, que a banca, qualquer banca, sempre tende a cobrar basicamente as mesmas matérias e da mesma forma, com a mesma essência. Vão ter pequenas variações, mas a forma de cobrar a essência da questão é a mesma. E como foi que eu descobri isso? Qual era a essência das questões? Resolvendo muitas questões. Uma coisa liga a outra. Quanto mais questões eu respondia, mais a tendência da banca eu descobria e mais eu sabia quais assuntos especificamente eu deveria estudar. É uma escadinha, né? Você começa a responder questões, você começa a perceber qual é o padrão da banca e começa a focar somente naqueles assuntos. Depois que você foca naqueles assuntos, aí você vira um expert em responder as questões daquela banca e você acaba sendo aprovado. Então foi dessa forma que eu consegui a minha aprovação em vários concursos para contadores, específicos para contadores, em tempo, eu posso dizer até recorde, né? Em pouco mais de um ano. Se você está duvidando, eu vou deixar a postagem do meu Instagram, onde eu provo isso, certo? Onde eu mostro lá a minha carteira de trabalho com pedido de demissão e as minhas aprovações em concursos públicos. Então, pessoal, você que vai fazer concurso público para contador, fique muito atento a isso que eu falei aqui, certo? Por quê? Porque da mesma forma que eu consegui ser aprovado, eu já conheço alguns alunos do meu método de estudos, do método 3R, que já conseguiram ser aprovados também, em pouco tempo de estudo, em pouco mais de um ano, aplicando exatamente o que eu apliquei, e o que eu apliquei eu trouxe lá dentro do meu método de estudos, que é o método 3R. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o método 3R, o método que vai te ajudar a ser aprovado nesse seu concurso público para contador, é só você clicar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, que todas as indicações estarão lá. Então, pessoal, como eu sempre digo, até a aprovação!